Sérgio Moro finalmente conseguiu, chegou ao STF. Pois é, o Sérgio Moro, que chegou a sonhar com uma vaguinha no STF, agora está se tornando alvo do tribunal. Os documentos até agora sigilosos indicam que ele pode ter usado de escutas ilegais para espionar o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, só isso. Mas o Moro já está articulando aí um contra-ataque. A gente vai dar uma olhada nesse plano, mas só depois, no recado da Fílmica. De 10 em 10 anos, a revista britânica Sight and Sound escolhe os melhores filmes de todos os tempos. A lista de 2022 trouxe em primeiro lugar o filme Jeanne Dielman. Mas onde eu posso assistir esse filme aqui no Brasil, hein? Obras como essa só podem ser encontradas em uma plataforma especializada, como a Fílmica. A Fílmica é um serviço de streaming de cinema autoral, cult e independente. É uma plataforma preocupada com a diversidade. Mais de 40% dos filmes do catálogo são dirigidos por mulheres, além de trazer muitos filmes premiados, clássicos e contemporâneos, destacando cinematografias da África, da Ásia, América Latina, além de diversos países europeus e filmes de língua inglesa. O ano de 2023 é o melhor momento para assinar a Fílmica. O plano anual está com uma promoção em comemoração ao retorno do Ministério da Cultura. Pois é, isso precisa ser comemorado depois do governo anterior transformar a pasta numa secretaria, né? São apenas R$ 60 para ter acesso a um ano de assinatura em 5 telas. E você pode compartilhar com quem você quiser. Se você quer conhecer o catálogo e os planos de assinatura da Fílmica, vai nesse site aqui, ó. Você vai encontrar os links na descrição. O ex-juiz, ex-ministro da Justiça e futuro ex-senador, a gente só não sabe quando, Sérgio Moro, tá cada vez mais enrolado. O novo problema para ele veio com um processo que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Os documentos, que ficaram em sigilo total por quase 20 anos, foram entregues ao STF e se referem ao caso do empresário paranaense Tony Garcia, preso em 2004 numa investigação sobre fraudes na gestão do consórcio Garibaldi, que faliu nos anos 90. Acontece que os documentos mostram que os grampos do Sérgio Moro podem ter chegado até o então presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Olha o auto expedido e assinado pelo próprio Moro em 2005. Considerando o relatório da autoridade policial, bem como já fundamentado nas decisões anteriores, especialmente que o monitoramento se faz com a concordância do acusado, decreto a prorrogação da interceptação telefônica por 15 dias dos terminais tal e tal. Reputa este juízo conveniente tentativas de reuniões com escuta ambiental com fulano, esse é um advogado, um dos principais alvos de Moro, acusado de várias irregularidades, mais um, e novamente com Heinz. Quem é Heinz? Ele era o presidente do Tribunal de Contas do Paraná. De novo, na decisão, o juiz diz que é conveniente que haja tentativa de reunião com escuta ambiental de advogados e com o presidente do Tribunal de Contas do Paraná. O Heinz, por força Percebe, Ivair? legal, só poderia ser investigado pelo STJ. E um relatório da Polícia Federal indica que as gravações de fato aconteceram. Um relatório de inteligência da Polícia Federal, anexado pelo ex-juiz ao processo de colaboração premiada de Tony Garcia, comprova que o presidente do TCE foi grampeado por quase 1 hora em fevereiro de 2005. O Moro foi questionado ao vivaço sobre isso pela Daniela Lima, maravilhosa, na Globo News. Se saiu dizendo que a jurisprudência naquela época era diferente, ou seja, agora é ilegal, mas em 2005 não era. Em relação ao Heinz, foi feita essa gravação, era o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, porque na época havia o entendimento de que o próprio Supremo, o interlocutor que faz a gravação, ele poderia fazer isso por conta própria, sequer era necessário uma autorização judicial.
E essa é basicamente a única defesa dele, porque além disso teve só o quê? Mania de perseguição. Nós que trabalhamos na Lava Jato, nós estamos sendo vítimas de uma perseguição política realizada pelo governo Lula. Eu estou sendo investigado, por exemplo, porque eu devolvi 2 bilhões de reais roubados da Petrobras. E vem todas essas especulações dizendo que os bandidos é que são os mocinhos e nós que fomos agentes da lei somos bandidos. Quando ele foi questionado sobre o suposto telefonema que ele teria feito para o Tony Garcia, o responsável pelas escutas, o Sérgio respondeu isso daqui, ó. Não me recordo de ter falado ao telefone com esse indivíduo, mas se falei algo, não falei nada impróprio. Agora você veja a situação, Daniela. Esses fatos são de 20 anos atrás. Desculpe aqui a falar sinceramente, mas se eu tivesse cometido um crime muito grave lá em 2004, estaria prescrito. Então, por que se está investigando fatos de 2004, 2006? Olha, eu vou te contar, a gente já viu várias vezes por aqui o que a gente gosta de chamar de uma defesa quântica. Eu não fiz, mas se eu fiz, não tem nada de errado. Agora, o Sérgio Moro acabou de adicionar uma terceira camada aí. Não fiz, se fiz, não tem nada de errado, e se tiver algo errado, já prescreveu. Caraca, hein? E essa não é a única treta do Sérgio Moro com as altas cúpulas do judiciário. O ministro do STF, Dias Toffoli, anulou as provas da Lava Jato, que é a operação que trouxe o Moro para a posição que ele está hoje. E ainda disse que a prisão do Lula foi uma armação. E agora Dias Toffoli afirmando que prisão de Lula foi uma armação. Ele que cita, inclusive, diz o seguinte: enfim, em última análise, não distinguiram propositadamente inocentes de criminosos. Valeram-se, como já disse em julgamento da segunda turma, de uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas, entre aspas, contra inocentes. Uau, pegou pesado, hein? O Moro, junto com outra juíza da Lava Jato, Gabriela Hart, também arranjaram briga com o Conselho Nacional de Justiça por causa de repasses suspeitos de dinheiro para Petrobras. A avaliação é que tanto Moro e Haddad podem ter repassado de 2015 a 2019 2,1 bilhões de reais à Petrobras sem critérios objetivos. Ele diz que em período compreendido entre 2015 e 2019, na cidade de Curitiba, o então juiz federal Sérgio Moro e a juíza federal substituta Gabriela Haddad violaram reiteradamente os deveres de transparência, de prudência, de imparcialidade e de diligência do cargo ao promoverem o repasse de 2,1 bilhões de reais à estatal. É algum tipo de recorde que ele está tentando? Zerar todas as infrações possíveis? Tá, mas e como é que o Sérgio está reagindo a todo esse inferno astral judicial, hein? Partindo para cima do STF, junto de boa parte do Legislativo. Acontece que a extrema-direita dentro da Câmara e do Senado estão insatisfeitos com o fato de que o STF não está deixando eles passarem leis ilegais. Que absurdo, né? E agora eles estão lançando uma série de propostas que visam limitar o poder do nosso Tribunal Constitucional. É isso mesmo que você ouviu. É golpe, gente. É golpe. Uma dessas propostas permitiria o Legislativo derrubar decisões do STF. De novo, é golpe. A PEC que permite ao Congresso derrubar as decisões do Supremo Tribunal Federal foi protocolada na Câmara. Pois é, uma proposta de emenda à Constituição que pretende, assim, o Supremo decidiu algo, a gente derruba. E se você acha que eu tô exagerando quando eu digo que isso é golpe, eu vou lembrar que no dia em que ela foi protocolada, teve gente falando em escrever uma nova Constituição. Não aceitaremos que alguém usurpe o poder desta casa. Em hipótese nenhuma. Se necessário for, chegaremos à Constituinte outra vez para redefinir os poderes. Ah, também teve gente prometendo banho de sangue. A decisão do marco temporal
que vem relativizar a propriedade privada e gerar uma imensa segurança jurídica no campo, ela vai trazer um banho de sangue no campo brasileiro. A PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e agora vai a plenário. Mano, o Moro, obviamente, avisou que vai votar favorável. Outra proposta rondando por aí é a de impor um limite de tempo ao mandato dos ministros do STF. Sobre a avaliação para mandato no Supremo Tribunal Federal, como a fala do senhor a respeito, o senhor acha que tem como prosperar? Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender. Muitos veem isso como uma forma de retaliação a decisões de ministros do STF. E o Moro, mais uma vez, diz ser favorável. É no mínimo engraçado ver esses posicionamentos quando o Moro foi considerado um possível indicado para o tribunal, antes de arranjar uma briga com o Bolsonaro, claro. O próprio ex-presidente falou disso quando o Moro deixou o cargo. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Aí fica difícil da gente não se perguntar quanto desses posicionamentos de agora do Sérgio Moro são medo das futuras decisões do STF e quanto são ressentimento por não ter chegado lá, hein? Não me recordo